resistir, persistir e não desistir. A mensagem de hoje tem um tema: resistir, persistir e não desistir. Atos capítulo 7, do 51 ao 60, relata um momento muito precioso na vida desse jovem chamado Estevão. E nós queremos e podemos aprender com Estevão hoje algumas atitudes que são muito pertinentes para um tempo como esse. Atitudes essas que vai nos dar uma diferente reação de acordo com as circunstâncias deste momento. O fato é, querido, que as coisas não têm andado tão fácil. O mundo está cada dia mais difícil de vivermos. Mas há uma chave para eu e você podermos resistir. A chamada do Senhor é para a gente poder resistir. E resistir tem a ver com perseverança. Porque perseverança significa persistir e não desistir. Nós vivemos em tempos em que nós precisamos perseverar. Quantas pessoas não começam e não terminam algo? Começam e abortam no meio do caminho, não têm a persistência para chegar até o final, para contemplar o prêmio que só se alcança no final. Nossa jornada de vida, querido, não é uma corrida de velocidade, mas é uma corrida de resistência. Não é sobre quem chega primeiro, mas é sobre quem consegue cruzar a linha de chegada. Então você não pode desistir no meio do caminho antes de chegar no final dessa história. Você está comigo aqui, amém? Então há muitas tentações para nos fazer desfalecer no meio do processo. Mas com a ajuda de Deus você poderá resistir. Perseverar é continuar a fazer independente do quê? Continuar a fazer independente das circunstâncias. Por amor a Deus, o Senhor espera que você continue a fazer o que um dia que você começou a fazer. Que você persevere até alcançar a linha de chegada. Eu amo o texto bíblico que diz em Gálatas 6:9. Paulo diz à igreja: e não nos cansemos de fazer o bem. Não se canse de fazer o bem jamais. Não desista de fazer o bem. Não esmoreça de fazer o bem. Por quê? Pois no tempo próprio você vai colher, se você não desanimar, se você não abortar, se você não desistir. Não se canse. Se está cansado, descanse, mas não desista. Você está me entendendo? O grande desafio dessa geração é não desanimar, querido. Hoje se desanimar é fácil demais. Por qualquer coisa as pessoas desanimam. O difícil hoje é se animar. Parece que inverteu as coisas. Mas eu e você precisamos fazer diferente. Se o mundo está aí fora ensinando que para desanimar você só precisa de algo tão pequeno, mas para te animar precisa de algo tão grande, você precisa dar uma resposta para o mundo dizendo assim: eu não preciso de muita coisa para eu me animar, porque Jesus já conquistou na cruz tudo o que eu preciso. Mas para me desanimar vai precisar ser algo muito grande. Que tal aí você tomarmos essa postura de inverter essa história? Porque tem muita gente que anda desanimado, e quando você vai ver é uma coisa tão pequena, talvez tão insignificante. Não é que não seja importante, mas é talvez a gente dá valor demais a coisas que não nos desanimam. E a gente valoriza tão pouco as coisas que nos animam. Sabe, você precisa vencer todo o desânimo da sua vida. E eu quero te perguntar, porque só você tem essa resposta: o que consegue desanimar você? O que consegue fazer com que você, que começa algo tão animado, desanime no caminho? Será que é um não? Será que é um olhar atravessado? Será que é uma fala que chegou até o teu coração? Será que é a coisa que não aconteceu do jeito que você queria? O que tem poder para desanimar você hoje? Desânimo, querido, é um estado de quem se mostra desestimulado, sem motivação. Você sabe o que é motivação? Motivação é o motivo para a tua ação.
E nós não precisamos de muitos motivos, porque nós já temos o melhor e maior motivo para andarmos animados. Jesus, ele pagou um preço por mim e por você, o véu foi rasgado, nós temos acesso ao Pai, não há mais intermediadores, nós temos acesso direto a Deus, Deus nos escuta, Deus é conosco nas nossas guerras. Isso é o melhor e maior motivo para andarmos animados, motivados e perseverantes. Desânimo tem como sinônimo o desalento, o esmorecimento. E muitos hoje, infelizmente, andam desanimados. Mas escute, não importa o que esteja acontecendo na sua vida, você tem Deus ao seu lado para te dar forças, para você perseverar, custe o que custar. Será que essa situação é maior do que o Deus que você serve? Será que esse falatório é maior e mais importante na sua vida do que o que Jesus fez naquela cruz? Sabe, queridos, olhando para essa história de Estevão, a gente pode aprender aqui e se inspirar com essa lição. Estevão foi um homem, sabe, um homem chamado por Deus. A igreja primitiva estava crescendo, estava prosperando, muitas vidas sendo alcançadas. O Espírito Santo já tinha descido sobre os apóstolos, já tinha empoderado eles a pregar o Evangelho, a cumprir a missão. A igreja estava sendo assim algo incrível, 3.000 pessoas numa só noite. A igreja multiplicando e crescendo ao ponto dos apóstolos dizer: nós não estamos conseguindo dar conta, nós precisamos levantar homens para cuidar das viúvas, dos órfãos, para servir a igreja lá fora. E aí todos entraram em um acordo, e o texto diz que eles escolheram 7 homens. No meio desses 7 estava esse homem chamado Estevão. E eles usaram alguns critérios, e um deles era alguém cheio do Espírito Santo, alguém de boa conduta, alguém de fé, alguém de força, alguém que está disponível. E lá foram 7 homens chamados, escolhidos para serem diáconos, servos do Evangelho, servos da igreja. E Estevão estava lá, sabe, Estevão estava sendo um dos escolhidos. De um homem comum para um homem agora relevante. De uma pessoa que talvez não tinha esperança nenhuma para alguém agora ser a voz da esperança para uma geração. Ei, talvez essa seja a sua e a minha história também. O que eu quero que nós possamos nessa tarde pensar? Que o Estevão talvez represente a mim e a você. E o que Estevão estava vivendo aqui? O melhor tempo da sua vida. Estevão estava contemplando o crescimento da igreja, vivendo coisas incríveis. O texto diz no verso aqui, que Estevão fazia milagres, sinais, prodígios. Verso 8 do capítulo 6, diz que Estevão, um homem cheio de graça e de poder, realizava feitos extraordinários, grandes sinais de Deus no meio do povo. Ou seja, Estevão foi chamado para servir as viúvas e aos órfãos, mas ele não se contentou em só viver naquela mesmice. Estevão, cheio do Espírito Santo, diz: eu quero fazer algo a mais para o Senhor. Então Estevão começava a orar, as pessoas eram curadas. Estevão começava a profetizar, os milagres aconteciam, sinais extraordinários do céu. Estevão passou a ser um homem extremamente relevante na sua geração, cheio de ousadia e de poder, vivendo a melhor fase da sua vida, pregando, alcançando vidas, servindo. Mas, porém, todavia, o texto diz que aquilo mexeu com muitas pessoas, ao ponto de gerar inveja, ao ponto de não se conformarem, ao ponto de se reunir os religiosos e dizer: nós precisamos parar esse homem. E foi levantado uma grande calúnia sobre Estevão, dizendo que ele estava blasfemando contra Deus, contra Moisés. E aí o sinédrio se reúne e diz: ele precisa morrer. E deram a oportunidade para Estevão discursar a sua defesa. Estevão discursa o capítulo 7 todo, é o maior discurso bíblico de fé de um homem. E Estevão começa a falar de realidades da vida de Jesus, ao ponto de que no verso 51, Estevão com tanta ousadia diz assim: homens teimosos e incircuncisos são vocês.
começa a confrontar uma realidade que estava diante dele. E aí a Bíblia diz que aqueles homens tamparam os ouvidos porque não queriam ouvir realidades. Nem todo mundo está pronto para ouvir as verdades do Evangelho. Mas você não pode mudar a essência e o chamado que tem sobre a sua vida, independente do que está acontecendo com você. Porque preste atenção, Estevão estava vivendo a melhor fase da sua vida. Mas porém, todavia, o mar se agitou, as ondas tomaram a sua vida, o vento contrário veio sobre ele e as coisas não estavam mais tão bem assim. Talvez seja a sua realidade hoje, ou a realidade da sua casa. Talvez seja a realidade de muitas pessoas hoje, que não está vivendo tão bem assim. O mar se agitou, pastor, as ondas são tão fortes e violentas contra a minha vida, eu não sei mais o que fazer, eu não sei mais para onde ir, qual a decisão a tomar. Estevão foi pego assim, ao ponto de os homens estarem rangendo os dentes, a Bíblia diz, tão furiosos contra Estevão, levaram ele para fora da cidade e apedrejaram o Estevão. O Estevão foi o primeiro mártir da igreja primitiva. Deixou um legado incrível para as gerações. Mas o que nós podemos aprender aqui, queridos? Primeira coisa, sabe que a gente pode aprender com Estevão? Quando o mar se agitar da nossa vida, quando as ondas vierem contra nós, quando o vento contrário bater na nossa direção, e primeira lição que eu e você precisamos ter é: coloque os seus olhos em Deus. Quando a crise bater na sua porta, coloque os seus olhos em Deus. Quando a má notícia alcançar o teu coração, coloque os teus olhos em Deus. Quando as pessoas estiverem reunidas contra você, coloque os teus olhos em Deus. Nós fomos chamados para viver acima das circunstâncias. Uma vida de resistência. Essa é a chave para essa geração, é resistir. Você precisa resistir àquilo que vem contra você. Você precisa resistir, sabe, às forças contrárias na sua direção. Ter os olhos em Deus vai te fazer receber de Deus aquilo que você não tem por si só. A Bíblia diz, querido, que o diabo ele vem para roubar, matar e destruir, João 10:10. E por muito tempo eu achava que o diabo vinha para matar os nossos sonhos, roubar o nosso dinheiro e destruir a nossa família. E não é isso, pastor. Esses são elementos que ele usa para cumprir a sua missão, que é roubar você da presença de Deus, é destruir o seu chamado e é matar a fé que tem em você pelo Senhor. E o que é que ele usa? Ele usa o dinheiro, ele usa a sua saúde, ele usa a sua família. Elementos que são meios para ele alcançar o fim que ele quer, que é te afastar do Senhor, que é esfriar a tua fé, que é fazer você desistir no meio do caminho. Mas por que o diabo consegue fazer isso na vida de pessoas? Porque muitos ainda estão olhando para esses elementos. Os seus olhos não estão em Deus. Muitos dos olhos ainda estão no dinheiro, na saúde, na família, nos relacionamentos, nos bens materiais dessa terra. E aí o diabo, sabendo disso, ele vai mexer exatamente naquilo que é o seu foco, naquilo que os teus olhos mais contemplam. Porque ele sabe que se ele mexer ali, ele vai roubar a tua fé. Ele vai esfriar você. Quantas pessoas não abandonaram a igreja por questão de dinheiro? Quantas pessoas não abandonaram a Deus por questão de saúde? Porque uma enfermidade bateu na porta, porque perdeu um ente querido, porque alguma coisa aconteceu e mexeu com a saúde, mexeu com o relacionamento, mexeu com as finanças, mexeu com a fé. Mas aqueles que estão com os olhos fixos em Deus, não há circunstância que vai fazer você desistir, paralisar ou desanimar. Não vai ter circunstância que vai fazer você abortar o chamado de Deus para a sua vida. Paulo disse em Colossenses 3, do verso 1, portanto, meus irmãos, se vocês estão em Cristo, passe a buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive e está assentado à direita de Deus. Passai a pensar nas coisas lá do alto.
não das que são aqui da terra, porque vocês já estão em Cristo, mortos e ressuscitados nele. Então está na hora talvez de você mudar o seu foco, começar a olhar para Deus. Ei, talvez você está focado demais nos problemas, por que não começar a focar na solução? A solução não vem de baixo, a solução vem do alto vem o teu socorro. Então eleva a tua cabeça e começa a olhar para cima e não para baixo. Começa a olhar para cima e não para baixo, querido. Você está me entendendo, amém? Amém ou não? Como anda a sua vida hoje? Como anda o barco da sua vida? Você tem enfrentado ondas gigantes? Você tem enfrentado o mar da angústia? Você tem enfrentado o mar agitado? Talvez sim, porque é a realidade de muitos lá fora. Mas que tal você escolher tirar os seus olhos exatamente disso, do vento contrário, das ondas grandes, e começar a olhar para a solução? É Jesus que te chama, é Deus que te respalda, é Deus que está com você. Se o vento é contrário, Deus está ao seu favor. Isso é o mais importante para mim e para você, para nos fazer ser alguém que não desiste, alguém que persiste, alguém que resiste até o fim. Amém? Quando as ondas tentarem te afundar, querido, creia que o braço forte do Senhor será com você. O braço forte de Deus estará na sua direção. Você quer ser alguém que resiste? Quantos querem e entendem, que reconhece assim, dizendo: eu preciso ser alguém que resiste nessa geração? Então, querido, olha para Deus. Coloca os seus olhos em Deus. A exemplo de Estevão. É lindo e é tão forte essa história, porque a Bíblia diz que Estevão, ele foi empurrado para fora da cidade e começaram a apedrejar Estevão. E não era pedra pequena e jogando com amor, era pedra grande jogando para matar a vida da pessoa. Eles estavam tão furiosos que não queriam saber se Estevão estava sentindo dor ou não. Eles queriam, na verdade, era matar Estevão e começaram a jogar pedras em Estevão. Mas a Bíblia diz que enquanto Estevão estava sendo apedrejado, ele olhou para o alto e viu os céus abertos, olhando para Deus, recebendo pedradas, mas o foco estava em Deus. Sabe, queridos, olha, sendo apedrejado, mas com os olhos fixos em Deus. E muito mais, Estevão estava olhando para Deus, ao ponto de orar por aqueles que estavam jogando pedra nele e dizer: Senhor, perdoa eles, pois eles não sabem o que fazem. Meu Deus, que ensinamento para a nossa vida. Porque, humanamente falando, se alguém joga a pedra em mim ou em você, a gente quer devolver essa pedra para a pessoa. Ou o mínimo que a gente pode fazer é tentar proteger o nosso rosto. Mas a Bíblia diz que Estevão não se mexeu. Ele estava recebendo as pedradas, mas estava orando, abençoando as pessoas. Ele estava recebendo as pedradas, mas estava olhando para Deus e pedindo que Deus perdoasse aqueles que estavam fazendo mal a ele. Sabe qual é o nível que a gente consegue fazer algo assim semelhante? É quando nossos olhos estão em Deus e não em nós mesmos. Quando a gente está focado em Deus, a gente consegue receber de Deus essa força que nos faz pedir a Deus que perdoe. Que perdoe aqueles que falam, que perdoe aqueles que fazem, que perdoe aquele que nos engana, que perdoe aquele que nos trai, que perdoe aquele que nos frustra, que perdoe aquele que nos faz mal de alguma forma. Isso é tudo que eu e você precisamos, talvez, para sermos alguém resistente nessa geração. Porque a vontade de Deus é que você resista a todo mal, resista a todo desânimo diante dos problemas. Resistir não significa que nós vamos dizer ao problema que não existe, ou não vamos dar a importância que cada problema tem. A importância está lá, o problema existe, mas se você está focado em Deus, Ele vai te dar a força que você precisa para resistir a isso. O segredo de resistir às decepções é olhar para Deus com um olhar apaixonado.
Sabe, é isso que Estevão fez. Olhando para Deus de forma apaixonada, viu os céus abertos, viu Jesus de pé à destra de Deus. Uau! No texto que nós lemos, Colossenses capítulo 3, Paulo diz que Jesus está sentado à destra de Deus, mas Estevão viu Jesus de pé do lado de Deus. Ou seja, Estevão fez algo tão relevante que fez Jesus se levantar para dizer assim: uau! O que Estevão fez? Estevão não retribuiu o mal com o mal. Estevão não jogou pedra naqueles que estavam jogando pedra nele. Estevão orou e dizendo: Senhor, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. Igualzinho ao que Jesus fez na cruz. Isso é um ensinamento, querido, para mim, para a sua vida nesta geração. Eu fiz uma postagem esses dias no meu Instagram dizendo assim, postei lá um vídeo bem interessante de alguém fazendo uma pizza. Essa pessoa vai lá, pisa na massa, bota o joelho, o suor cai e ele está lá preparando a massa para você comer. E eu coloquei na legenda: o que os olhos não veem, o coração não sente. É uma realidade ou não? O oposto também é o contrário, querido. O que os teus olhos contemplam, o teu coração também será contemplado. Por isso que Jesus, de forma muito sábia, no capítulo 6 de Mateus, verso 22, ele diz: cuide do seu olhar, desvie os seus olhos do mal, tire os seus olhos do problema, não foque nas circunstâncias difíceis, não olhe para o mar agitado, nem para as ondas na sua direção, não olhe para o vento contrário, porque isso vai contaminar o teu coração. O que nós precisamos? Olha para Deus. Lembra da história de Pedro sobre as águas? Quando Pedro tirou os olhos de Jesus, começou a afundar. Essa é a realidade para mim e para a sua vida. Então, que tal hoje você começar a colocar os seus olhos em Deus? Amém? Segunda lição que nós aprendemos aqui é: coloque o seu coração em Jesus. Se os seus olhos precisam estar em Deus, o seu coração precisa estar em Jesus. Isso é uma realidade, sabe? Quando nós passamos pelas provas e tribulações, Deus não somente nos prepara a vitória, mas também nos trata no meio das circunstâncias. Tem situações que Deus está tratando você, tem dificuldade que Deus está permitindo você viver, porque Deus está tratando o teu coração. Sabe o que o Senhor quer? Que o teu coração esteja em Jesus. Não distante dele, mas esteja apegado a Jesus. As dificuldades não podem ditar a sua vida. Os problemas não podem dizer quem você é ou até onde você pode ir. Você precisa de um coração como o coração de Jesus. É o que Paulo diz: olha, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Nós sabemos que o coração é a sede dos nossos sentimentos. Então, quer um conselho para você ser alguém persistente nessa geração? O seu coração precisa estar em Jesus, e não nessa terra, e não em pessoas, mas em Jesus em primeiro lugar. Se o teu coração está em Jesus, você vai sentir o que Jesus sente, você vai fazer como Jesus faria. E nós estamos no meio de uma geração muito louca, sabe? As pessoas parecem que não estão considerando a referência de Jesus sobre a sua vida. Então hoje as pessoas querem fazer o que querem adaptar o evangelho, querem moldar o evangelho segundo o seu querer, segundo o seu sentimento. Mas o convite do Senhor é: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, sinta o que Jesus sente, entrega o teu coração a Ele. Paulo disse certa vez à igreja de Coríntios: tudo é lícito, mas nem tudo convém você fazer mais. O que nos dosa e nos molda, pastor? É o nosso coração em Jesus. Nosso coração em Jesus. A Bíblia diz: aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. O que você tem dado mais importância hoje? O que é prioridade para você hoje? Ali está o teu coração. Ali está exatamente o teu coração. Amém? Você está comigo?
Sabe, nesse texto aqui a gente descobre um princípio espiritual inegociável. Quando nossos olhos estão em Deus e nosso coração está em Jesus, nós somos anestesiados contra os ataques na nossa direção. Sabe o que você precisa para ser alguém perseverante? Você precisa ser anestesiado pela presença do Senhor na sua vida. Anestesiado para algumas coisas que acontecem ao seu redor. Isso foi o que Estevão estava sentindo, porque o coração desse homem chamado Estevão estava em Jesus. Os seus olhos em Deus, seu coração em Jesus. Foi possível receber do Senhor uma anestesia sobrenatural. Sabe, as pedradas vinham, mas Estevão estava com o coração em Jesus. Para um tempo como esse, nós precisamos do coração de Jesus em nós. Ter o mesmo sentimento que Jesus teve. O texto diz, querido, que enquanto os homens apedrejavam Estevão, ele invocava o Senhor e orava, dizendo, de joelhos, poderia se defender, poderia livrar o seu rosto, mas ele decidiu fazer diferente. Ele decidiu orar, ele decidiu pedir perdão ao Senhor por tanta maldade na sua direção. De joelhos, à semelhança de Jesus, naquela cruz, pediu que o pecado dos seus assassinos fossem perdoados. Ninguém, querido, preste atenção nisso, ninguém que talvez esteja longe dessa realidade consegue estar sendo apedrejado e ter uma reação como essa. Ninguém que talvez esteja sem olhar para Deus e o coração distante de Jesus vai ser apedrejado. E entenda que eu não estou falando de forma literal, mas eu estou falando de alguém que é acusado, alguém que é apontado, alguém que é escarnecido, alguém que é traído, alguém que é enganado, vai talvez ter uma reação como Estevão, se não tem um coração em Jesus. A tendência é que a gente queira reagir do mesmo jeito. A tendência é que a gente queira se defender acusando o outro. A tendência é que a gente queira jogar a pedra no outro também. A tendência é que a gente queira colocar a culpa do nosso erro em outra pessoa. Mas se os nossos olhos estão em Deus, nosso coração está em Jesus, a gente vai fazer talvez direitinho como Estevão fez, de joelhos orando, de joelhos orando. As pessoas estão falando, a sua posição é fique de joelho orando. As pessoas estão te acusando, fica de joelho orando. As pessoas estão jogando pedra em você, querido, fica de joelho orando, porque Deus é com você. Você está me entendendo? Amém ou não? Sabe, talvez seja tão difícil, porque a reação imediata é cobrir o rosto para se proteger. É a gente tentar se proteger como puder. Mas os olhos de Estevão não estavam em si mesmo. Porque se Estevão estivesse olhando para ele mesmo, ele reagiria de forma diferente. Mas se Estevão está olhando para Deus, o coração em Jesus, a sua reação não poderia ser outra. Porque alguém que está olhando para Deus e tem um coração de Jesus, a reação nunca será diferente. Nunca será diferente. Porque não é sobre nós mesmos, mas é sobre aquele em que estão os nossos olhos e aquele que tem o nosso coração. Estevão foi anestesiado, ou seja, a ausência de sensações como raiva, ódio, ira, tentar compensar do mesmo jeito, sabe, sensações que são da alma humana, mas que precisam ser tratadas e cuidadas quando o coração está em Jesus. Você não tem que andar raivoso, cheio de ódio, sabe, cheio de maldade no seu coração, querendo o mal do outro. Se você estiver com o coração em Jesus, você vai querer sempre abençoar, orar, perdoar, se alegrar com o outro, se alegrar com a conquista do outro. Essa geração precisa de homens e mulheres assim como Estevão. Onde estão os Estevãos dessa geração?
estão aqui diante dos meus olhos, estão aqui diante do Senhor. O mundo aí fora precisa ver que você não é qualquer pessoa, você é alguém cheio do Espírito Santo, alguém que está com os olhos em Deus e o coração em Jesus, alguém que persiste e não desiste, alguém que é tratado pelo Senhor, sabe? Olha, Jesus é tão preciso e tão letal, Jesus é tão cirúrgico no seu tratamento. Essa é a palavra. Jesus é tão cirúrgico quando trata conosco, como ele foi com Pedro no mar da Galileia. Depois de Pedro ter negado Jesus 3 vezes, Jesus volta para dizer a Pedro: eu não vou deixar você desistir, eu tenho um chamado na sua vida, e eu quero levantar você como um homem diferente dessa geração. O que Jesus queria? Tratar o coração de Pedro. Se o teu coração, Pedro, estiver em mim, você vai conseguir vencer. Tu me amas, Pedro? 3 vezes, até que o coração de Pedro passasse a ser como o coração de Jesus. E é isso que ele deseja para você hoje. Você quer resistir e persistir? Supere os ressentimentos do seu coração. Você quer persistir sem desanimar? Supere os ressentimentos do seu coração. Está na hora de você começar a liberar as pessoas que estão presas no seu coração. E fazer como Estevão fez. Mas pastor, o senhor não sabe, jogaram pedra em mim. Não tem problema, se ajoelha, ora, olha para Deus, coloca o teu coração em Jesus. Ele vai te dar a anestesia que você precisa e a força que você precisa para superar. Primeiro, olha para Deus. Estevão viu os céus abertos. Segundo, coloca teu coração em Jesus. Estevão não mudou por causa das pedras. Você não pode mudar pelo que as pessoas fazem com você, querido. Sendo traído, você não precisa trair. Sendo enganado, você não precisa enganar. Sendo humilhado, você não precisa humilhar. Você pode fazer diferente em Jesus. Você não precisa ser e se tornar o que andam falando de você ou fazendo na sua direção. Faça diferente. Faça diferente, amém? Terceiro e último conselho é: coloque sua missão no Espírito Santo. Se você coloca os olhos em Deus, o coração em Jesus, te resta colocar a tua missão de vida no Espírito Santo. Porque todos nós temos um propósito de vida, temos uma missão a ser cumprida nessa terra. Você não tem que esperar chegar no céu para cumprir o teu propósito. O teu propósito deve ser cumprido enquanto você está na terra. E olha, a pessoa do Espírito Santo é a pessoa mais importante na igreja e para a igreja. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Ele não é um sopro, um arrepio. Ele é uma pessoa. E ele decidiu habitar naqueles que confessam a Jesus como seu Senhor. Você é templo e morada do Espírito Santo. Estevão foi um pai do movimento de missões. Estevão deixou um legado missionário incrível. Fez o que os apóstolos não fizeram. Deixou um legado para a vida de Paulo. A Bíblia diz que a roupa de Estevão foi depositada aos pés de Saulo. E Saulo não sabia do que se tratava. Mas ali estava um legado, ali estava a unção que Paulo recebeu para continuar a história que Estevão começou a escrever. Estevão foi o pai das missões. O pai das missões. Ele mostrou que a fé cristã era mais do que um rito religioso. Estevão entrou para desfazer a visão da época de que a vida religiosa se baseava em um ajuntamento no templo, ou se a obediência à lei de Moisés era muito mais do que isso. Sua missão e o seu propósito de vida vai muito mais do que você vir um domingo à noite na igreja, ou simplesmente ler a Bíblia. Você precisa cumprir uma missão fora dessas 4 paredes. Porque quando a gente se dispõe a servir, querido, a gente tira os olhos dos problemas. Quem serve não se preocupa com quem anda falando. Porque quem fala é quem não serve. Quer um conselho para você se tornar alguém persistente? Passe a servir, meu irmão. Você vai ver como isso vai te dar fôlego de vida, ânimo, força, vai te anestesiar para algumas circunstâncias que você vai enfrentar.
Quantos estão me entendendo? Em nome de Jesus. A gente precisa alinhar o nosso coração à missão do Espírito Santo. Não aceite viver sem cumprir a sua missão. Não aceite viver sem cumprir a sua missão. Em nome de Jesus. Você precisa alinhar o seu coração com o coração de Jesus, a sua missão de vida com a missão do Espírito Santo. Paulo disse certa vez à igreja de Éfeso, capítulo 5, não vos embriagueis com vinho. Por quê? Porque quem se embriaga com vinho vive em contendas. Quem se embriaga com vinho vive em contendas. Mas enchei-vos do Espírito Santo, porque quem é cheio do Espírito Santo não perde tempo com contendas, está investindo a sua vida e a sua missão em cumprir o propósito. Mas quem se embriaga com vinho, o que é isso, essa expressão? É quem está se perdendo com as coisas desse mundo. Quem se prende com as coisas dessa terra vive em contendas. Mas quem está preso ao Espírito Santo vive na alegria de cumprir o seu propósito e a sua missão. Sabe, queridos, olha, tem uma coisa que precisa encher a nossa mente e o nosso coração. É sermos cheios do Espírito Santo. Pastor, mas alguém cheio do Espírito Santo não é aquele que ora em línguas? Não é aquele que corta laço? Não é aquele que tem canelinha de fogo? Não, olha para essa pessoa que tem o seu lado e você vai ver alguém cheio do Espírito Santo. E ela não precisa orar em línguas, cortar laço ou rodopiar. Ela só precisa evidenciar que a sua vida é cumprir o propósito do Senhor. Só isso, querido. O detalhe é que a Bíblia cita que Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. E alguém cheio do Espírito Santo não é sobre poder, mas sobre ser. Eu creio plenamente, querido, na Bíblia. E eu creio que ser cheio do Espírito Santo é decidir viver a missão. É decidir ser submisso ao Senhor. É você estar tão cheio dele que não tem espaço para estar vazio e fazer coisas diferentes. Quem é alguém cheio do Espírito Santo não faz diferente do que o Senhor faria. Não faz diferente do que o Senhor faria. Então Estevão era tão cheio que as evidências eram nítidas. Quais eram as evidências? Uma grande alegria estava sobre a vida de Estevão. Meu irmão e minha irmã, Estevão estava sendo apedrejado, mas a alegria estava sobre ele, dizendo assim: Senhor, recebe o meu espírito, eu estou indo em tua direção, mas perdoa eles, porque eles não sabem o que faz. Alguém cheio do Espírito Santo, querido, não consegue querer maldade sobre o outro. Ele quer alegria, ele quer a paz, ele quer o amor, ele quer o perdão, ele quer que o outro se dê bem. Esse é alguém cheio do Espírito Santo. Não adianta você estar orando em línguas, mas você quer o mal do outro. Não adianta você estar cortando laço, mas você tem inveja do outro. Não adianta estar sapatinho de fogo, mas você quer o que o outro tem, ou chegar aonde o outro chegou. Cheio do Espírito Santo é alguém que tem alegria, que tem coragem para fazer, que tem a fé que fortalece, que tem a capacitação e a disposição em ir lá e fazer, querido. Sabe, essa geração precisa de homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Cheio de Espírito Santo, querido, para evidenciar que você está olhando para Deus, que você tem um coração de Jesus e que você está cumprindo uma missão que é maior do que a sua vida. Sabe, em nome de Jesus, o que nós precisamos para não desistir e ir até o fim é evidenciar a missão. Evidenciar a missão, querido. Vencer o desânimo. Evidenciando a missão. Se você tem servido, em nome de Jesus, suas obras falam sobre quem? Seu serviço fala sobre quem? Sobre você ou sobre a missão que tem sobre a sua vida? Nunca será sobre uma performance, sempre será sobre a mensagem. Não é sobre a sua performance, é sobre a sua mensagem. Qual é a mensagem que tem saído de você? É de alguém que é cheio do Espírito Santo? É de alguém que está olhando para Deus? De alguém que tem um coração em Jesus?
De alguém que tem anestesia do alto para suportar as coisas? Qual é a mensagem que você tem dito aí fora nesse mundo? O que você se importa mais é como será feito ou quem será evidenciado pelo que é feito? O que é mais importante para você e o que toca no teu coração? Isso vai te dar a resposta que você precisa hoje. Nós precisamos entender algo, em nome de Jesus, eu quero encerrar aqui. Nós somos salvos em Jesus, regenerados e transformados pelo poder de Jesus. A habitação do Espírito Santo, selado pelo Espírito e batizado pelo Espírito no corpo de Cristo. Se assim já dizemos sim a Jesus. Porém, nem todos os que têm o Espírito Santo estão cheios do Espírito Santo. Porque uma coisa é ser habitado pelo Espírito, outra coisa é ser cheio do Espírito. Uma coisa é ter o Espírito residente, a outra coisa é ter o Espírito presidente da sua vida. Se ele só reside em você, está na hora de você deixar ele presidir a sua vida. Se você é sua habitação, está na hora de você deixar ser cheio pelo Espírito Santo. Que tal tratar hoje as suas prioridades? Você quer que ele só resida ou você quer que ele de fato presida a sua vida? Um crente cheio do Espírito Santo jamais é uma pessoa arrogante e soberba. Um crente cheio do Espírito Santo jamais vai responder do mesmo jeito que o mundo quer que você responda. Um crente, querido, cheio do Espírito Santo jamais alimenta a soberba da vida, ele se dispõe a servir. Sabe, alguém cheio do Espírito Santo, o maior prazer dele é servir do que ser servido. Alguém cheio do Espírito Santo é capaz de cingir o seu lombo com a toalha, pegar a bacia cheia de água e lavar os pés daqueles que precisam. É alguém humilde, generoso, prestativo, que faz da sua vida uma plataforma para emitir uma mensagem de um propósito de vida que é maior do que você mesmo. Alguém cheio do Espírito Santo não se preocupa consigo mesmo. Se preocupa muito mais em dizer, eu estou olhando para Deus, eu estou com o coração em Jesus, e eu estou cumprindo uma missão que é maior do que a minha vida. Sabe, você pode estar vivendo a sua melhor fase de vida, porém, todavia, isso não te ausenta de enfrentar mares agitados, ondas fortes, ventos contrários, notícias ruins. Mas como você vai reagir? Quem será você diante dessas circunstâncias? Onde estará os teus olhos? Onde estará o teu coração? Onde estará a tua missão de vida? Essa é a resposta que você precisa dar ao Senhor hoje. Hoje, porque o mar está agitado. As ondas estão fortes demais. Os ventos estão contrários. Mas escute, há um braço forte do Senhor na sua direção. E ainda que o mundo diga que é um fantasma, mas Jesus está dizendo, sou eu que vou em sua direção. E o meu braço forte vai te fazer andar sobre as águas, sobre as circunstâncias, sobre as dificuldades. Eu declaro sobre você que mesmo você vivendo as crises, o Senhor vai fazer você andar sobre as crises. Mesmo você vivendo os seus dias mais difíceis, o Senhor fará você andar sobre a dificuldade. Você crê nisso? Em nome de Jesus. Então declare hoje, eu quero ser um instrumento em tuas mãos, Senhor. Eu quero vencer tudo que vem para me abater. Se o vento está contrário, Jesus está ao seu favor.